Graças a paz, vocês me ouvem? Amém. Amém. Pegamos então Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Amém. Jesus, pedimos revelação, sabedoria da tua palavra. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, nos transforma, nos molda, imprime em nós o teu caráter. Deus, queremos ser o transbordo da tua imagem, a tua semelhança. Que o Senhor seja visto na nossa vida, queremos ser achados em ti. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos amém e amém. Amém. Capítulo 16 de Lucas, então, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, o que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 baços de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então aqui Jesus, usa esse contexto para dizer: olha, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês estão, tudo que faz aqui, todas as relações aqui, elas são riquezas iníquas, que provém do pecado, de desonestidade. E vocês usem disso para estabelecerem relações eternas. Jesus está dizendo: olha, assim como a parábola, desse servo que era desonesto, ou seja, alguém que está condenado, e aí ele vai perder esse lugar. Então ele usa dessa oportunidade para fazer amigos. E Jesus está dizendo: olha, usem a vida de vocês nesse mundo iníquo, nesse mundo desonesto, nesse mundo que está perdido. Usem para vocês ganhar. Usem todas essas relações aí para ganhar uma vida eterna. Para vocês estabelecerem relações para a eternidade. Para vocês tirarem proveito ainda dessa vida desonesta. Ou seja, nossas relações, elas estão imersas em desonestidade, o mundo, as relações iníquas. E aí Deus disse: o que Jesus está dizendo? Usem da vida de vocês para garantir algo eterno. Usem da vida de vocês para estabelecer relações que vai ter resultado, implicações eternas. Isso é nós pregar o evangelho. Amém? Eu e você usarmos da vida que Deus nos deu, e nesse mundo caído aqui, nessas relações injustas que tem, nós usarmos tudo isso
até riquezas iníquas para pregar o evangelho, fazer amigos. E nós teremos um galardão no reino dos céus. Né? Essa astúcia, Jesus elogiou essa astúcia. Né? E aí Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outros. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que está dizendo? Ou seja, se vocês servirem ao dinheiro, né, o Deus Mamon, o dinheiro, vocês vão se perder. Então usem disso, que são riquezas iníquas, para que vocês tenham a riqueza eterna garantida, para garantir a riqueza eterna, as verdadeiras riquezas. Ok? No versículo 16, Jesus fala assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Ou melhor, Lucas 16 diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Desde então o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele à força. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E o homem que se casar com a divorciada, comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Olha aqui essa parábola aqui, falando a respeito, né, da vida pós-morte. Olha só. Um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Havia um homem. Esse homem rico, ok. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de feridas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então tem um rico e tem um cara sentado na porta, no portão da casa dele. Ok? Ok. Até os cães vinham lamber as feridas do Lázaro, desse mendigo. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Tá? O mendigo morreu. E eles o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, peraí, o rico vai para o inferno e esse mendigo foi para o seio de Abraão, né? Então, a Bíblia descreve assim, seio de Abraão, céu, isso tudo é uma simbologia do céu, ok? O seio de Abraão é céu, ok? Então, no inferno, o rico foi para o inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, o rico olha e vê um mendigo Lázaro ao lado, no seio de Abraão, né, no céu. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, ou seja, o mendigo, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Jesus está contando essa parábola. Então morre um rico, vai para o inferno, o mendigo vai ao céu ao lado de Abraão. Agora o rico, ele pede que o pai Abraão permita que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a sua língua, porque está sofrendo muito. 25. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse,
Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que fica claro aqui, primeiro, né, é que não tem como a pessoa pós-morte, né, aparecer para entregar recado. É isso que Jesus está falando na parábola. Eu sei que muitos creem na reencarnação, espírito, consultar o espírito, que é o pai, que é a mãe, falar com o espírito. Vou falar, isso são demônios. Demônios. Porque a parábola de Jesus está bem clara aqui. Olha o pedido do rico. Diz para Lázaro vir aqui, molhar o dedo e trazer aqui para refrescar minha língua, porque estou num lugar de tormento. Aí Deus diz, não tem como. Não tem como isso ser feito. Aí ele diz o seguinte, tá, então diz para ele ir lá na casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos, e avisar eles para não vir para cá. Pregar para eles, né? Aí, pai Abraão diz assim, não tem como. Para isso, para pregar a mensagem, tem Moisés e os profetas. Tem a lei e tem os profetas. Eles devem ouvir Moisés e os profetas. Aí ele diz o seguinte, não, mas se aparecer alguém pós-morte, se visitar o espírito, daí eles vão crer. Daí Abraão responde, se eles não ouvem os vivos, vocês acham que eles vão ouvir os mortos? Ok? Então Jesus aqui, essa parábola, ele elimina todo o argumento de reencarnação, ok? De espíritos que vêm, que falam, que reencarnam e tal. Jesus está dizendo, na parábola aqui, Jesus está dizendo que não tem como, a pai Abraão diz que não tem como fazer isso. Não tem quem está no inferno vir para cá e visitar e falar, o espírito falar, ou está no céu e vir falar. Não tem como. Tem um abismo, certo? Então, assim, todo esse argumento de visitação, de consulta a mortos, espíritos, tudo isso. Pastor, mas olha só, eu já tive experiência e tal, que fui lá e aí consultei o espírito do meu pai, da minha avó, do meu tio, e era ele, eu conversei com ele. São demônios, são anjos caídos, e tem poder de engano. Ah, mas a voz era igual, imita igual, gente, não tem gente que imita a gente igual? A voz igual? Você acha que um demônio não consegue fazer isso? Tá percebendo? Então é o engano, o espírito de engano. Por quê? Porque ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, vindo após isso o juízo final. Portanto, não existe essa coisa, a pessoa morreu e depois vem com o espírito falar, pegar, reencarnar, não sei o quê. Não tem, ok? Então, pastor, a pessoa morreu. Para onde que ela vai? Bom, depende. A pessoa é um cristão. A pessoa é crente. Ele creu. Ok. Ele vai para o seio de Abraão. É céu. Esperando o dia que será julgado as suas obras. E aí, após o julgamento, o tribunal de Cristo, as obras serão julgadas. E após isso, vai vir então o galardão ou não, né? Vai ver se tem galardão para reinar, vai receber a recompensa para o reino, ou vai ficar de fora do reino. Certo? Então, o crente, ele vai para o céu. O céu é o lugar, é a sala de espera do reino. Certo? Céu. A pessoa que morre sem Cristo, sem confessar Cristo Jesus, sem arrepender dos seus pecados, ela vai para o inferno. Um lugar de tormento. Já vai direto. Não é ainda o lago de fogo e enxofre. Isso que a gente precisa se atentar. Assim como o céu é a sala de espera do reino, assim também o inferno é a sala de espera do lago de fogo e enxofre. Você entende isso? Ok? Então é o seguinte, pós-morte, ou céu ou inferno, ambos sala de espera. Depois de serem julgados as obras de cada um, ou a pessoa vai para o reino,
ou vai ficar fora do reino, isso é crente. Pro inferno não vai, é crente, tá salvo. Ponto. Agora as obras de cada um serão testadas. Ou a pessoa vai reinar, ou vai ficar de fora do reino. Ponto. A pessoa que ela não creu. Bom, então é inferno, é lugar de tormento, mas ainda não é o lago de fogo e enxofre. Ok? Esse é depois do trono branco, o julgamento dos ímpios no trono branco. A cada um receberá segundo as suas obras também, tanto o crente quanto o não crente. Tanto aquele que fez obras de justiça, atos de justiça, como aquele que fez atos de perversão e de maldade. Cada um vai ser julgado. E o ímpio receberá condenação eterna. Então é lago de fogo e enxofre. Ok? Então, aqui na parábola mostra o quê? O rico no inferno, pedindo que Lázaro fosse avisar para os da família dele, para não irem para aquele lugar, para pregar para eles. E aí, o pai Abraão diz, não tem como. Já tem gente para fazer isso. Mas quem que faz isso? Bom, Moisés e os profetas. Não, mas olha só, se o Espírito aparecer lá, vai convencer eles. Aí pai Abraão diz, não, eles já têm Moisés e os profetas para pregar para eles, eles já têm os crentes para fazer isso. Se eles não creem nos vivos, vão crer nos mortos. Ok? Então aqui anula então todo o argumento de vida, de reencarnação ou espíritos habitando na Terra pós-morte, esses espíritos tentando reencarnar, ok? Não, então todos estão aguardando o julgamento, seja crente ou seja não crente. Pastor, então não tem espírito na Terra? Claro que tem, mas aí são anjos caídos, que a gente chama de demônio, é anjo caído. Tem os anjos, são principados e potestades, ou seja, são aqueles que estão em uma hierarquia mais elevada, são principados e potestades. E tem os anjos caídos, que atuam na dimensão da Terra, são esses que incorporam nas pessoas, que buscam uma habitação, ok? Então tem espíritos na Terra? Tem, mas são demônios, são anjos caídos, anjos fora do lugar, são anjos caídos, se tornaram demônios com a rebelião de Lúcifer, ponto. Mas espíritos do pai, da mãe, do tio, cachorro, sei lá, que vem e conversa e fala, não tem. Os dois estão esperando o julgamento, ou para a condenação eterna, ou para a vida eterna. Amém? Isso aqui é uma coisa mais profunda, mas no DNA você você mergulha um pouquinho mais profundo, ou em outro momento também, ok? Capítulo 17, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Um minuto só. Ok? Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar a um desses pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Quando vocês tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar no campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte e me sirva enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado?
Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos seus pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A gratidão, né? E a graça une, né? Interessante, porque enquanto estavam leprosos, todos eles estavam juntos. Então, quando se está consciente, né, do seu erro, da sua necessidade, está num ambiente que depende um do outro, porque a graça nos une. O fato é que quando a pessoa cai no mérito, né, está resolvida, não precisa de ninguém. E Jesus está dizendo: não eram 10 que eu curei, porque só um retornou para agradecer. O fato é que quando, às vezes, a graça, né, esse ambiente que a gente carece de misericórdia, a gente carece do perdão de Deus, a gente está unido. Né? A graça nos une. Versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que os homens desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não vão nem o sigam. Porque como um relâmpago ilumina o céu, de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, a preservará. Eu digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ok? Então Jesus está dizendo a respeito da sua volta. Isso aqui é arrebatamento. Arrebatamento. O que nós cremos pela palavra de Deus? Que, olha o que está dizendo, no dia da volta, né, do arrebatamento, alguns serão levados e outros deixados. Alguns serão levados e outros deixados. Os vencedores, você imagina o seguinte: alguém que estuda, alguém que é aprovado e alguém que fica em recuperação. O aprovado, ele não precisa voltar para o dia da recuperação. Ele está aprovado, ele não precisa vir. E tem lá o dia da prova da recuperação. Pois bem, aqueles que são vencedores, eles serão arrebatados. Mas aqueles que eles são crentes, mas eles não têm atos de justiça, eles ficarão e passarão pela reprovação agora, né? O segundo teste, eles têm que fazer a prova novamente, ok? São 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, de perseguição,
ok? Então, alguns serão arrebatados, outros serão deixados. É isso que Jesus está falando, a respeito da sua volta, da sua vinda. Jesus, 18, contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, né? Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Alguns também traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Venda tudo que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo, né, Jesus, que tínhamos para te seguir, né? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, e o insultarão, cuspirão nele, e o açoitarão e matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e não sabiam do que ele estava falando. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, ele respondeu. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso,
deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É lindo isso, né? É interessante, né? Porque Jesus fala que houve salvação após perceber fruto de arrependimento, você viu? Jesus vai na casa de Zaqueu, cobrador de imposto. Irmão, você já tem bagunça hoje, você acha que ele cobrava certinho? Tanto é que quando foi a presença de Jesus, só a presença de Jesus, a gente vê, né, o fruto de alguém que nasceu, fruto de alguém que nasceu de novo. Quem nasce de novo, só a presença de Jesus já começa a constranger ele. Você não precisa de muito argumento, não, Zaqueu, mas olha só, vou te explicar de novo. Tu não roubou? Ah, roubei. Então, cara, tu precisa devolver. Não, mas olha só, que também as pessoas, quem não rouba e não mente, não vai para frente. Você entende? Quem nasceu de novo, você não precisa de muito argumento. Só a presença de Jesus constrange. Entendeu? A presença, Jesus não pregou para ele, Jesus não ficou. E aí, Zaqueu, que história é? Tem umas coisinhas aí, não vai confessar não? Não precisou. Ele já começou a dizer Jesus o seguinte: metade dos meus bens, o cara é rico, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você acha que é pouca coisa? Entendeu? Então, aí Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque tem fruto de arrependimento. Isso aqui é um pecador arrependido. Né? Às vezes a pessoa diz: não, mas olha só, eu aceito Jesus, mas não tem transformação na vida dela. Você não vê um fruto de arrependimento, não nasceu de novo. E quem nasceu de novo, ele começa a dar resposta que antes não dava. Né? E aí Jesus diz: hoje houve salvação na sua casa. O que eu acho lindo é que a presença de Jesus transforma. A presença de Jesus constrange. Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Ele disse: façam esse dinheiro render até minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe onde não semeou. O Senhor disse: eu julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que você não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Em seguida disse aos que estavam ali: tome dele a mina e dê-a ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a todo o que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Uau! Olha só, né? Jesus contando a parábola de que o Senhor confere dinheiro para os seus servos, e ele sai, e agora ele tem 10, multiplica, ele tem 5, multiplica, mas aquele que tem 1 retém. E diz: então tira o que tem retém e dá para aquele que tem 10. Ah, mas olha só, tudo é para ele, olha só que injusto. Não, essa é a equação de Deus. A que tem, mais te dará. E a que não tem, até o que tem vai ser tirado.
porque negligenciou a graça de Deus. Ok? Versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para o Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam um jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Então o trouxeram a Jesus. Então lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: ah, se nesse dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também lançarão por terra vocês e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. O chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Um minuto só. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhes deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a e alguns lavradores, e foi fazer uma viagem por longo tempo. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem parte do fruto da vinha. Os lavradores, porém, o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda o terceiro, mas eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Quando, porém, os lavradores viram o filho, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca nos aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado disso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo.
Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espias que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudesse entregar o poder e a autoridade ao governador. Assim, os espias lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então o segundo e o terceiro casaram-se com ela. De igual modo, 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos dessa era se casam e dão-se casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam, nem são dados em casamento. Nem podem voltar a morrer, pois são como anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mesmo mostrou que os mortos ressuscitam, quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. Assim, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça os inimigos um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais e amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens são punidos com maior rigor. Um minuto só. Só preciso resolver uma questão, você me aguarda um minuto aqui? Um minutinho só.
21. Lucas capítulo 21. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Eu também, uma viúva pobre, colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo, que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, não seja derrubada. Mestre, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer? Ele respondeu: tenham cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouviram falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Você lembra que nós lemos Mateus 24? Lembra-se? Ok? Então, mais uma vez, tem algumas coisas que eu não estou nem fazendo comentários aqui, por conta que são coisas que a gente já leu, ok? Então, talvez não careça de interpretação. Então a gente vai caminhando aqui na leitura, para a gente também compensar alguns dias que a gente se atentou aos detalhes e a interpretações, e aí a gente gastou um pouco mais de tempo, tudo bem? É necessário que o primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Antes, porém, de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e de governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Contudo, convençam-me de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois darei a vocês palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, perceba aqui, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos. Então, já falei para você, né? Os exércitos do anticristo, todos preparados para a grande batalha do Armagedon, ok? Lá no Vale de Jezreel, lá em Jerusalém, se você for lá hoje, não tem um prédio plantado no Vale de Jezreel. Não tem nada, tudo aguardando para a grande batalha do Armagedon, que é quando Cristo aparecerá em glória nos céus sobre Jerusalém. Os exércitos do anticristo estarão rodearão Jerusalém. E aí vai fazer sentido, né? Porque as pessoas ao longo dos anos dizem: existe vida fora da Terra, os extraterrestres. Ok, então eles virão um sinal nos céus, o Filho do Homem com seus anjos. E aí então haverá, Deus vingará a maldade de toda a terra, destruirá o anticristo, seus exércitos, e estabelecerá o seu reino aqui na terra. E que Jesus está dizendo? Quando virem, 20, Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar.
Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus também lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia vem inesperadamente sobre vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. E sejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Algo importante aqui, já falei para você, primeiro, né, a gente pensa, tá, mas Judas, um discípulo, como que Satanás entrava em Judas? Bom, primeiro, não se tinha aqui ainda o derramamento do Espírito Santo, certo? Então, o Espírito de Deus não era habitação na vida desses discípulos. Eles viviam no tempo da lei, ok? Então, Satanás entrou em Judas. Porque qual é a grande discussão? Como que alguém que nasceu de novo pode ser possesso pelo demônio? Como que pode manifestar? Não tem como sair duas águas de uma mesma fonte. Água salgada e água doce, não tem como. Essa é a grande questão. Né? Então, assim, nós não cremos que um crente, um cristão, ele possa ficar possesso pelo demônio. Ele pode ficar opresso, mas possesso de perder a consciência, de manifestar possessão demoníaca, nós não acreditamos nisso. Agora, acreditamos que possa sofrer a nível de alma, a nível de ficar perturbado na mente, né? Embotado, um tanto de coisa. Agora, o novo nascimento, alguém que nasceu de novo, não pode, agora, aquele que se tornou um com o Espírito de Deus, agora Satanás entrar naquela pessoa. Não faz sentido. Então, aqui diz o seguinte, Satanás entrou em Judas. Quando, aí a gente diz o seguinte, só um pouquinho, mas são os discípulos, como que Satanás entrou nele? Pois bem, Jesus diz que um deles, Jesus diz assim, e um de vocês é um diabo. Então Judas era um diabo, era alguém ali para o cumprimento do propósito. A gente diz que todos eram discípulos, ok? Mas Jesus diz que um é um diabo. Então Judas era aquele que foi ali a personificação do traidor, né? Alguém que foi colocado ali para o cumprimento do propósito. É um traidor, é um diabo, um filho do diabo, uma personificação, ok? Contado, sim, entre os discípulos, mas Jesus disse que um deles era um diabo, ok? Então, por isso que isso vai explicar, né, que Judas, de fato, não era um discípulo, era um diabo, ok? Que estava junto para o cumprimento do propósito, para entregar Jesus. Ok? Então Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e acordaram sobre lhe dar dinheiro. Ele concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, ao entrar na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comei
comerei a Páscoa com meus discípulos. Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo o que Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem um cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria isso. Surgiu, porém, uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não são assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, como meu pai o designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: eu lhes digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, se negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. Ele lhes disse: agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado entre os transgressores. Está vendo que Jesus agora é nesse momento que ele diz para levar uma espada? Certo? Aí logo em seguida, Pedro vai pegar a espada e vai descer para a orelha do Malco, lá do soldado. Entendeu? Olha o que Jesus está dizendo. Ele foi contado entre os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Ou seja, Jesus está dizendo, seria contado entre os transgressores, por isso que agora os discípulos dele vão carregar a espada. Está dizendo, tá vendo? Essa gente armada, essa gente era como portar arma na época, né? Mesma coisa. Contado entre os pecadores, entre os transgressores. Eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, ele respondeu. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta-se de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham com espadas e varas?
Todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levaram a mão, não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Contudo, ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Meu Deus. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, Pedro, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que lhe bateu? Então dirigiram-lhe muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, não crerão em mim, e se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou? Respondeu. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e diz de si mesmo que é o Cristo, um rei. Pilatos então perguntou a Jesus: Você é rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar esse homem. Eles, porém, insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada lhe respondeu. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-o e zombaram dele. Vestiram-no como um manto esplêndido e mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades do povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Tampouco Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. No entanto, eles gritaram a uma só voz: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. No entanto, eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela 3ª vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada para condená-lo à morte. Vou mandá-lo castigá-lo e depois vou soltá-lo. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido deles. Soltou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato.
aquele a quem haviam pedido e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, o que estava chegando do campo, e colocaram a cruz nas costas dele, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia. Entre as quais mulheres que lamentavam e choravam por ele. 28. Jesus voltou-se e disse: Filha de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Meu Deus. Olha o que Jesus estava falando. Olha, vai vir um tormento tão grande sobre vocês, dias tão maus, tão perversos, que vocês desejariam não ter filhos, para o sofrimento de vocês não serem... vocês desejariam não terem filhos. No caso de não terem filhos, o sofrimento de vocês não seria maior ainda. Vocês dirão: bem-aventuradas, felizes são as estéreis, porque a gente agora está vendo o sofrimento dos nossos filhos. Né? Eu estava dizendo, imagina, se eles fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Ou seja, se eles fazem isso, perseguem, matam a árvore verde, ou seja, os judeus, todo mundo aqui, a lei, os profetas, todo mundo ali, os judeus vendo as escrituras, tudo isso, e Jesus ali, se eles fazem isso, perseguem e matam, com Jesus ali, imagina o sofrimento quando ele não tivesse, quando Jerusalém fosse dispersa, quando os judeus fossem dispersos pelo mundo, o sofrimento que não teriam, ok? Isso que Jesus estava falando. 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Também, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Irmãos, só algo aqui para só fazer uma distinção. Você percebe que o pedido do ladrão da cruz é o reino, mas Jesus garante o paraíso, certo? Porque reino é por obras, salvação é de graça mediante a fé. Portanto, falei para você que céu é paraíso ou seio de Abraão, tudo a mesma coisa. Céu, paraíso, seio de Abraão é tudo a mesma coisa. Então, o céu é pela graça mediante a fé. O ladrão da cruz pediu reino, porque Jesus falava a respeito do reino do céu. Então ele pediu: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, paraíso é salvação, ok? Livrado do inferno, salvo. Mas não é reino, porque reino é por obras. Salvação é pela graça mediante a fé. Amém? Então Jesus garantiu salvação, ou seja, condenação eterna,
Inferno, não. Mas reino é por obras. Ok? 44. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Verdadeiramente esse homem era justo. Então todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Contudo, todos os que o conheciam, incluindo as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de baixá-lo, envolveu em um lençol de linho e colocou em um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Então, descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Aleluia! Mas ao entrarem, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Olha só, 2 de quem? Dos discípulos. Estão indo para Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele que traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os outros profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Imediatamente levantaram-se e olharam para Jerusalém e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, como que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Interessante, né? Ao mesmo tempo que é um perigo muito grande quando a gente anda com o coração aquecido, mas os olhos fechados. Lembra, a gente tem falado sobre o véu nesses dias, né? A remoção do véu. E o problema da religiosidade é essa. A gente às vezes anda até com o coração aquecido, mas com os olhos fechados. Esse é o grande desafio, né? Aleluia. Irmão, tá tendo. Tô ouvindo aqui. Você tá ouvindo? Não, você só tá me ouvindo, né? Aqui. Esse momento agora do encontro é aquele último momento do. É o último momento sábado pela manhã, que você sabe qual é, né? E eu tô ouvindo daqui. Tá sendo poderoso. Ok? Mas tô ouvindo daqui algumas manifestações. Ok? Fato é que os discípulos aqui no caminho de Emaús, eles andavam com o coração aquecido, mas os olhos fechados. Todo grande problema da religiosidade faz isso. A gente até sente, mas os nossos olhos são fechados. A gente sente emoção, o coração está até aquecido, mas a gente não consegue perceber o Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, situações, né? E que o Senhor nos faça, por meio da comunhão, do partir do pão, da vida compartilhada, o Senhor nos faça andar com olhos abertos, ter olhos abertos para as coisas espirituais. Amém? Então, um cristão não basta ter coração aquecido, precisa ter olhos abertos. Amém? Declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Os nossos olhos, não é somente o nosso coração que sente emoção, que sente, sabe, tem percepções, o nosso coração é aquecido, a gente tem experiência, é mais do que isso. É nós sermos afetados ao ponto de enxergar as coisas do mundo espiritual. Que agora os discípulos estão andando com Jesus, o coração está aquecido, mas eles não conseguem perceber Jesus. Né? E aí Jesus teve que explicar toda a lei de Moisés de novo para eles, os profetas, tudo até chegar nele. Eu sou enviado, eu disse que isso ia acontecer. Imagina isso. E aí, versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhe disse: paz seja com vocês. Agora os discípulos estavam conversando, né? Diz, não, ele apareceu para Simão, apareceu para Pedro, as mulheres também não viram ele. Então imagina aquele alvoroço que estava, né? E aí, enquanto eles falavam sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Irmãos, Jesus está mostrando as mãos furadas e os pés furados. Você tem noção disso? E os caras não estão crendo.
Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Jesus disse: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Depois Jesus os levou até as proximidades de Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? Vamos até aqui, ok? Até aqui. E amanhã a gente então inicia o livro dos evangelhos aqui, para mim um dos mais lindos, né? João. A revelação, a gente viu então a revelação de Jesus, rei, Jesus, servo em Marcos, e Jesus, filho do homem. Agora em João, ele é o filho de Deus. Amém? Aleluia. Poderoso, profundo, poderoso. Né? Jesus, a vida de Jesus, os feitos de Jesus, as parábolas de Jesus a respeito do reino dos céus. Amém? E amanhã então a revelação aqui em João, a respeito de Jesus como o Filho de Deus. Amém? Grato por você estar aqui acompanhando o devocional, né? A gente não deixa as nossas responsabilidades, né? Seja encontro, seja finais de semana, e você também prioriza isso, nós todos priorizamos isso. Amém? Fato é que dentre poucos dias aí a gente está finalizando, né? Olha aí, falta acredito aqui menos de 56, 170, 86. Faltam menos de 30 dias aí. 25 dias, aleluia, é isso aí. 25 dias para nós finalizarmos, então, a leitura aí do Novo Testamento. Amém? Então, amanhã a gente volta, então, João, capítulo 1. Amém, Jesus, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, pela tua bondade sobre nós. Abra os nossos olhos. Deus, nosso coração, queremos os dois, queremos que o nosso coração seja aquecido e olhos abertos, não somente coração aquecido. Nos dê revelação, o Senhor seja visto no nosso dia a dia, o Espírito por trás das coisas, o Espírito por trás das situações. Livra-nos, ó Deus, de sermos cegos, espiritualmente falando, cegos, olhos fechados. Nossos olhos são abertos na comunhão. Às vezes tem a grande probabilidade, Deus, de nós estar no coração aquecido, mas nossos olhos não são abertos, senão por meio do partir do pão. Quando que nossos olhos são abertos? Quando a gente anda em família, em comunidade. Aí sim conseguimos ver o Cristo. Senão, a nossa tendência é vivermos como religiosos. Sermos religiosos, ter o coração aquecido, mas viver uma vida independente. Ter o coração aquecido, mas viver uma vida individualizada. Aí Cristo não pode ser visto. O Senhor é visto quando o pão é partido. O Senhor, os nossos olhos são abertos também quando nós vivemos uma vida compartilhada com os nossos irmãos. Aí sim nós conseguimos discernir coisas espirituais. Deus nos leva, Deus, para esse caminho de vulnerabilidade, Deus. Livra-nos, ó Deus, de ter o coração aquecido e olhos fechados e vivermos com um véu. Leva-nos, ó Deus, a compartilhar nossas necessidades, nossas fraquezas com nossos irmãos, orarmos juntos, a fim de sermos fortalecidos no Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ficar fugindo da luz, ficar fugindo do compartilhamento, ficar fugindo, ó Deus, da tua vontade. Nós queremos andar como aqueles que têm olhos abertos, ver o Senhor. Não somos nós o centro, é o Senhor. Quero declarar que o véu tem sido removido do nosso coração. O véu dos nossos olhos
e nós contemplamos o Senhor, a tua bondade, o teu plano e o teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Uma boa tarde para você. Lembre que você é amado, você é eleito, você é escolhido. E você agora é chamado a ser discípulo de Cristo. Amém? Sua mente é renovada. Quero declarar que seus olhos são abertos. E seu coração é aquecido, mas seus olhos são abertos. Amém? É aberto na comunhão, no partir do pão, na vida compartilhada, na vida de ser igreja. Deus não espera de você um bom comportamento. Não é isso que faz você ser amado por Deus. É você ser humilde, reconhecer que precisa, é dependente dele através do seu corpo. É isso que agrada o coração de Deus. Amém? Então, mais uma vez, boa tarde para você. Bom sábado. E nos encontramos aqui amanhã, ao meio-dia. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Oi, sua linda, que saudade de você. Tchau, Stefan. Oi, Matias. Tchau, pastor. Tchau, cara. E aí, lindão? Oi, Matias. Então, oi, Tchau. Tchau. Dinossauro, dinossauro. Assado. Dinossauro. Ai, meu Deus. Ó, Vicente. Vicente. Aqui, diz aí, pastor. Ah, tá vendo? O sábado Kids, tem o domingo Kids, tem a quarta Kids e tem o... Ó, Vicente. Quer entrar dentro da tela? Lindão. E aí, cara? Tchau. Tchau. Lindão. Muito bom. Muito bom. Amém, queridos, que a gente redobre, né, as nossas orações. Peço, ore pelos irmãos, pela vida da igreja. Guarde uns a vida dos outros, os irmãos, né? As crianças também. Uma temporada aí que muita ataque de Satanás, com muita doença, né? Muito, bem desafiador. Agora mesmo a Luana está lá no hospital com o Ben-Hur. E a gente sabe, às vezes não ataca-nos diretamente, sabe? Vai contra os nossos filhos e o tempo inteiro, né? E aí, claro, tem essas mudanças de temperatura, tem tanta coisa de explicação natural, mas a gente precisa crer na palavra, a gente precisa declarar. A nossa casa está guardada no Senhor, né? Vem um tanto de medo, um tanto de coisa, né? Precisamos estar firmados aqui, guardados no Senhor. E a obra não vai parar por conta disso, não. Isso não vai nos parar, não. O Senhor que nos guarda. Amém? O Senhor que guarda nossa família, né? E ore para que o coração dessas mães também seja fortalecido, né? O seu coração seja fortalecido. Porque é desafiador, para uma mãe é desafiador, né? Cuidando das crianças e tal, e sente, e ali, e é muita atenção, é o tempo inteiro, depende da mãe. Enfim, é um desafio muito grande, dos pais também, né? Sobretudo, as mães precisam também ser fortalecidas aí, né? O Senhor dê virtude, sabedoria, graça, sabe? Quero declarar sobre a sua vida, você mãe, você seja fortalecido no Senhor, amém? O Senhor dá instrução para você, renova mesmo, força física, vigor, vitalidade, né? Bem, coração, segurança, amor de Deus, sua identidade no Senhor, tá? Então você é bem-aventurado, o Senhor renove suas forças, mantenha convicta no amor dele, e lembre que seus filhos estão guardados no Senhor, tá? Eles estão guardados. Enfrenta essa luta que já é uma guerra que está vencida, tá bom? Já está vencida. O Senhor já levou toda a enfermidade, declare, põe as mãos sobre eles, declare, são sarados, são curados, e a praga alguma vai chegar na nossa casa, pode ter um arranhão, mas não vai sofrer dano, bem sem os planos que tem a seu respeito. Então assim, a gente pode ter uns arranhões, mas nós não vamos ter dano. Dano é quando compromete, dano é quando limita, dano é quando deixa sequelas, né? Isso é dano. A gente pode ter uns arranhões, mas dano não vamos ter, não. Amém? Confie nessa palavra, confie nessa verdade. Bem sei os planos que tem a seu respeito. Planos de paz e não de guerra. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Amém? Então, renove sempre as suas orações aí, reitere suas orações pelas famílias, pelos pais, pelas crianças, né? Pelo seu GC,
E sempre que você puder, lembre da nossa casa, da minha casa, nas suas orações. Isso certamente abençoe e guarda a minha vida, tá bom? Obrigado pela sua companhia aqui. Voltamos amanhã então, queridos. Graças e paz.